Nosso tema de hoje vai falar um pouco de tecnologia, vai falar de criança, vai falar de educação. Inclusive, a gente tem buscado alternativas, né, dentro da programação da Rádio Sagres. Todo domingo, 11 da manhã, a gente disponibiliza o trabalho da Unicef com o Deixa Que Eu Conto, uma série de podcasts de contação de histórias para você fazer com que o seu hábito de ouvir rádio seja um evento de família e que seu filho possa conhecer histórias marcantes e experiências inesquecíveis pelo simples fato de ouvir e imaginar. E nós vamos falar sobre o portal Lunetas, né, que lança conteúdos que abordam a relação da criança com o mundo digital. E para falar com a gente sobre esse assunto, lembrando que esse tema está alinhado ao ODS 4, que fala de educação, né? O ODS 4 faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e o Sistema Sagres de Comunicação apoia editorialmente a Agenda 2030 da ONU e por isso as nossas entrevistas estão alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a Lívia Bailão e também a Raquel de Paula. Inicialmente, Raquel, muito obrigado, seja muito bem-vinda à Sagres. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês hoje. Lívia Bailão, seja bem-vinda, segundamos, Lívia. Segundamos, Vinícius. Boa tarde para você aí no estúdio, toda a equipe da Sagres. Boa tarde ao pessoal que nos ouve em casa, pelo rádio, nos vê pela TV, pelo YouTube. Vamos começar mais uma semana em tom maior, né, Vinícius? Em tom maior, em alta intensidade, em alta frequência e com a esperança sempre em alta, né? Sempre forte. Esse é o nosso objetivo. Justamente. Raquel, eu queria que você começasse nosso programa de hoje explicando um pouco o que é o Portal Lunetas, o que é esse trabalho que vocês estão desenvolvendo e vejo dando muita luz aos pais que vivem esse impasse, né, de mundo digital, de crianças, qual que é o limite, o que é excesso, o que é necessário. Conta um pouco dessa história para nós. Claro, com certeza. O Portal Lunetas é um site de jornalismo dedicado 100% ao universo da infância, né? E esse portal de jornalismo, ele tem como filosofia olhar para os múltiplos olhares das múltiplas infâncias, entendendo que cada criança tem uma peculiaridade, né? Entendendo que a criança, a infância de uma criança negra é diferente de uma criança branca, que é diferente de uma criança indígena, que é diferente de uma criança que nasceu na comunidade ribeirinha, por exemplo. Então, a gente tem essa premissa de olhar para essas crianças, entendendo que elas são protagonistas e que a gente tem que ouvi-las e também saber o que elas sentem em diversas situações. Uma das outras premissas do Portal Lunetas é a gente descentralizar o discurso do pai e da mãe, entendendo que todos nós somos responsáveis pela infância, né? Então, a gente segue o artigo 227 da Constituição Federal, entendendo que é dever do Estado, da família e da sociedade assegurar, né, com prioridade absoluta a educação, a saúde, e a gente leva isso para dentro dos nossos conteúdos também. E a gente também gosta de dizer que quando a gente pensa na criação de uma criança, não existe uma receita de bolo, né? Não tem uma fórmula mágica. Então, a gente procura oferecer informações para que essas famílias, esses educadores e esses pais consigam fazer decisões a partir, né, do seu contexto social e o que faz mais sentido, né, naquele momento. E aí, eu acho que diante, né, desse momento que estamos vivendo e considerando que a gente vive num mundo hiperconectado e que as crianças entram em contato com a tecnologia cada vez mais cedo, a gente foi investigar e saber como que essas crianças se relacionam com o ambiente digital. O que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas fazem na internet, qual que é essa relação dessas crianças com os pais, se elas ficam muito tempo,
tempo, se elas têm alguma consciência em relação a esses desafios e oportunidades. E foi uma experiência muito bacana, né, nesse isolamento social, a gente conseguir entrevistar essas crianças e saber como que é essa relação com a tecnologia. Diga, Lívia. Vinícius, estou aqui assim, ó, um monte de coisas para perguntar. Raquel, e dentro dessa pesquisa, né, que vocês foram olhar, esse ponto específico na infância como um todo, na sua opinião, como as crianças estão interagindo com a internet? E eu poderia dizer assim, o que eu quero saber, a internet mais ajuda ou mais atrapalha? Ou a gente não tem resposta? Olha, há controvérsias e quando a gente foi estudar, né, a tecnologia um pouco mais a fundo, entendendo também que a gente é um portal de jornalismo e que a gente vai ouvir especialistas, eu acho que tem sempre os dois lados, né? Então, só que a gente procurou entender quais são as oportunidades desse ambiente digital. E a gente percebeu, ouvindo também as crianças, que ainda mais nesse contexto, né, de pandemia, foi um momento que elas utilizaram a internet para se comunicar com outras pessoas, para se comunicar com os amiguinhos, utilizam a internet também para as pesquisas, né? Então, do ponto de vista de educação, a internet ela pode gerar novos aprendizados e também pode ser um meio de produção cultural dessas crianças, né? Então, a gente olhou muito, né, para esse viés das oportunidades, mas também a gente sempre faz um alerta para os pais de que a criança, uma vez que ela ainda está em desenvolvimento, é importante que exista uma mediação dos pais, né, para que essa interação com a tecnologia possa ser feita de forma segura. Entendi. Vinícius? Oi, pode dizer. Eu queria perguntar, continuar perguntando para Raquel. Então, quer dizer, tem, como tudo, né? Tem pontos bons, positivos, como você diz, né? A socialização no mundo de isolamento, né? Como que a gente está vivendo hoje, a internet é a alternativa para essa socialização, esse contato. Mas a gente vê tanta coisa, tanta exacerbação na internet, uma exposição, uma hiperconsumo. Nós tivemos aqui com o Instituto Alana, esses tempos atrás, a publicidade infantil, o prejuízo para o meio ambiente e para a criança, né, também. Então, hiperconsumo, a erotização, a banalização de coisas, né, que assim, vou dizer aqui, sem noção, na minha opinião, aí é um julgamento meu, né, muita coisa sem noção. Então, assim, a gente ter esse filtro porque vira uma guerra doméstica, né? Entre pais e filhos pré-adolescentes, adolescentes. Como conjugar isso daí para se tornar um ambiente sadio? Vocês que estão nesse projeto têm uma visão crítica sobre isso e muito positiva, né? O que é bacana, porque nada é de todo ruim, nada é de todo, né? É só coisas boas, temos que temperar. Qual é a visão de vocês para a gente equilibrar esse ambiente doméstico? Quando a gente segue, né, o artigo 227 da Constituição Federal, que entende que há múltiplos atores que são responsáveis, né, pela criação dessa criança, a gente não pode olhar só para a família, né? Entendendo que a família vai estar ali perto daquela criança fazendo a mediação, mas também a gente precisa cobrar, né? Tanto a sociedade, as empresas, as plataformas de tecnologia, desde a concepção, né, da proteção de dados dessa criança, por exemplo, como também a criação de novos produtos, né? Então, é importante que todo esse ecossistema, considerando família, sociedade, as plataformas de tecnologia, pensem, né, de forma ética, como que a gente vai construir isso para a criança, entendendo que a criança ela não está totalmente desenvolvida e que muitas vezes, talvez ela não saiba lidar com aquelas informações que vêm até ela. Então, um dos passos, né, é a gente conseguir, a partir da educação,
munir essas crianças de informações para que elas consigam entender, né, os benefícios e os malefícios. Tanto é que quando a gente fez a entrevista com as crianças, e o que nos surpreendeu bastante, que muitas crianças, inclusive, elas falavam, o que eu não gosto da internet é quando tem muita publicidade, eu não gosto quando tem bullying, quando tem notícias falsas. Então, para a gente foi muito interessante perceber que essas crianças já estão criando, né, desenvolvendo exatamente esse poder de entender o que faz sentido naquele momento, o que não faz sentido, mas que é preciso que a gente tenha uma aldeia, né, como a gente gosta de dizer, todo mundo atento, não só a família, mas também, né, todo esse ecossistema, para que a gente tenha, né, um ambiente seguro para essas crianças. Nós estamos conversando com a Raquel de Paula, ela é coordenadora do portal Lunetas e o nosso assunto é a relação das crianças com o mundo digital. E, Raquel, eu fiquei pensando assim, que criança sempre gera respostas muito espontâneas. Qual foi o perfil de crianças que vocês fizeram as entrevistas e quais foram as respostas inesperadas, além dessas de fake news, né, de não gostar de propaganda, o que mais representa a opinião das crianças? Olha, foi muito interessante esse processo, porque a gente quis ouvir crianças de todos os estados brasileiros, né? Então, foi até um desafio, inclusive, para a gente conseguir fazer essas entrevistas, né? Porque tem todo um processo da gente conversar com os pais primeiro, depois a gente perguntar para as crianças se elas se sentem confortáveis, criar um ambiente de interação e confiança para que essa criança se sinta à vontade de falar o que ela pensa e realmente como ela se sente. Teve uma pergunta que a gente fez que se não tivesse internet mais no mundo, né? Como que você acha que você se relacionaria? E aí muitas crianças falaram, eu não sei, não consigo responder, eu acho que ia ser horrível. Porque é isso, a internet, a gente entende que a internet nesse ambiente digital já faz parte das crianças, né? Então, essa diferenciação entre on e off que a gente fazia uns anos atrás, hoje não existe. A gente fez também uma pergunta que é se a internet fosse um brinquedo, qual brinquedo seria? Uma das crianças respondeu, seria um ursinho com uma tela na barriga. E teve uma outra criança Ursinhos que respondeu... carinhosos. Isso, seria um ursinho, mas com uma tela na barriga. E uma outra criança respondeu, seria um carrossel, porque o carrossel gira e a internet também gira para todas as pessoas do mundo, né? Então foi muito interessante. Teve uma outra pergunta que a gente perguntou, né, o que as crianças gostavam e não gostavam, e teve uma criança que respondeu, olha, eu acho que a gente deveria dar mais importância para essas relações entre as famílias, porque o celular descarrega. E quando ele descarrega, eu posso carregar o celular novamente. Só que se um parente meu partir, eu não vou conseguir carregá-lo novamente. Então, eu acho que a gente deveria fortalecer mais essas relações entre as pessoas. Então, foi muito interessante também as crianças percebendo que os limites, né? Olha, eu acho que tem muitas pessoas que só ficam no celular. Algumas crianças trouxeram os pais também, né? Que em alguns momentos gostaria de ter uma interação maior e os pais ficavam no celular. E as crianças, né, eu acho que elas querem brincar, elas querem ser vistas e elas já têm essa... Mesmo estando no celular, elas também querem ser ouvidas, né? O que a gente achou muito bonito. Nossa, que frase, né, Lívia? É quase uma frase alma em cura, né? Porque as pessoas não carregam as baterias, né? Depois que acaba a bateria, infelizmente, a vida se vai, né, das pessoas, né? Então não tem como. E às vezes a gente subestima tanto nessa relação de entender que não, a criança, não, isso aqui é muito para criança e tal. E a gente até já discutiu isso aqui no nosso programa, como os pais deveriam conversar sobre o coronavírus. Isso lá em março. E muitas vezes eles davam um show, né, nos pais. Os pais vinham, né, montavam uma historinha toda. Não, pai, isso aí é um vírus, é o coronavírus. Ô, mãe, então assim... A gente vai diminuindo muito, né? E eles vão demonstrando uma grandeza de percepção que muitas vezes nos assusta. Nossa,
Com certeza, e foi muito interessante esse processo das entrevistas, porque a gente fez, né, a gente queria entender qual que era o imaginário das crianças em relação à internet, qual que era o sentimento, o que elas gostavam, o que não gostavam, qual que era essa relação dos pais, da educação, então eram várias perguntas. E a gente ficou até em dúvida, nossa, será que a gente vai conseguir fazer essa entrevista com as crianças? E a gente percebeu que as crianças elas estavam muito empolgadas, muito animadas em participar, em responder, em serem escutadas, né, em falar o que elas pensam, o que elas sentem. E para a gente isso é muito importante até para construir novas narrativas, né, a partir também de como as crianças percebem uma questão específica. Raquel, e as perguntas? Só uma dúvida, Lívia, desculpa. Nessas perguntas, como tem de cada estado, percebe-se uma divergência, uma distância de percepção da internet de quem está no norte, de quem está no nordeste, de quem está no centro-oeste, no sudeste, no sul? Essa percepção é muito diferente das crianças? Existe uma desigualdade muito grande só nas respostas? Olha, a gente também estava com essa curiosidade, né? Então foi por isso que a gente foi entrevistar crianças para entender se tinha alguma particularidade muito específica. E eu acho que, para nossa surpresa, gente, eu acho que a internet ela tá tão enraizada nas crianças que as respostas, quando elas falam, olha, a gente gosta, a gente utiliza a internet para estudar, para fazer brincadeiras, para se conectar, né, com os nossos parentes, com os nossos amiguinhos. Os nossos pais mediam muitas vezes, né, essa relação. Então as respostas elas foram muito parecidas, né? O que fez com que a gente concluísse, embora fossem 32 crianças, de que quando a gente fala, né, sobre a internet, dessa relação, os desejos, né, e os riscos, né, quando a gente pensa nesse ambiente digital, eles são parecidos para as crianças, né? Algumas crianças, às vezes, tinham uma concepção, né, e até falavam, não, eu gosto quando minha mãe fica na internet porque ela traz receitas para a gente fazer juntas. Então, foi muito interessante perceber que elas olham a internet muito nesse lugar de oportunidades, né, do que de desafios e riscos. Diga, Lívia. Eu queria perguntar para a Raquel, Vinícius, e faixa etária, Raquel, que vocês começaram a entrevistar crianças, como que vocês selecionaram esse público? A gente fez entrevistas de crianças entre 7 e 12 anos, até porque a gente queria ter algumas respostas, né, um pouco mais elaboradas e conseguir ter algumas respostas, né, sobre como elas se sentiam, se elas tinham alguns receios. E então foi essa faixa etária que a gente estipulou de 7 a 12 anos. Perfeito. Bacana, né, Vinícius? Muito bom saber. E a gente não... Eu vou falar de um sentimento pessoal. Eu tendo a ver mais coisas ruins do que boas. E, na verdade, o que a Raquel está trazendo para nós é que há, sim, muito boas perspectivas, né? É uma questão de conduzir, dessa posição da família, né, Raquel? Para a gente finalizar aqui da minha parte, Vinícius, queria só perguntar sobre essa questão da família, do exemplo dos pais, do exemplo dos cuidadores, não necessariamente pai e mãe, genitor, genitora, mas os cuidadores da criança, né? Porque a criança é um espelho, ela tá ali reproduzindo aquilo que ela vê e que ela absorve. Como fica, então, essa posição? Porque se eu me entrego muito à internet e fico horas, para a criança aquilo ali é que vai ser o bom, né? Porque se quem me cuida tá ali, então ali deve ter algo, né? Então, assim, como fica esse papel importantíssimo da família? Lívia, é muito legal a sua pergunta, porque teve um rapaz, né, teve uma criança que a gente perguntou para ele se ele achava ruim os pais ficarem, né, no celular. E aí ele falou, se eu fico no celular o dia inteiro, eles também podem ficar o dia inteiro, e se eles ficam o dia inteiro, eles não vão poder me julgar.
falou, né, sobre isso. Então, acho que o que você trouxe do espelho e do exemplo, ele é super importante, porque as crianças, elas estão atentas, né, aos nossos passos. Então, é muito importante, né, que eu acho que essa família consiga mediar, né, esse tempo de tela, talvez selecionar conteúdos, né, pertinentes àquela idade, que façam sentido, estimular talvez a criança, né, para buscar novas palavras ou utilizar mesmo a internet com esse objetivo de educação e sempre conversar, né? E eu acho que colocar para a criança quais são todos esses desafios, o que está presente na internet, né? Como bullying, como notícias falsas, para a criança ela saber também quais são esses riscos dela estar em contato com a internet. Antes da gente encerrar, fui muito bem lembrado nesse momento aqui pela voz da consciência, falando aqui no meu ouvido. Nós temos um VT sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Vamos acompanhar um pouco do trabalho? Você já teve algum problema de vazar informação tua? Nunca, porque eu sou muito legal com os meus fãs. Que frescura. Muitos fãs, mãe. Gostam de mim. O Lunetas falou com crianças de todo o Brasil para saber como elas entendem a segurança de dados na internet. A coisa que eu acho chata na internet é se alguém hackear ou pegar a senha para fazer alguma coisa. E se for uma criança, podem fazer torturas, mandar fotos de mortes, essas coisas. Quando eu fiz meu Instagram, eu e minha mãe tivemos um combinado que eles tinham que ter a senha. E minha conta, ela não é pública, ela é privada. Porque existem muitas pessoas ruins na internet. Isso de bullying virtual, xingamentos na internet, é uma das coisas que deixa a gente chateada. Tanto pelas informações que são vazadas. Você já viu anúncios de produtos na internet que teve vontade de comprar? A pista de carrinhos da Hot Wheels. Era uma blusa de um canal que aí ela era uma bonita do Toy Story. Eu já quis comprar aqueles iluminadores de LED que as blogueiras usam. E eu gosto muito. Eu tava vendo um site, aí apareceu um tênis de unicórnio muito bonito. Eu quis comprar uma slime na internet, já quis comprar um pijama de unicórnio, já quis comprar uma paleta de canetas. Foi um moletom da Banana United que eu sou fã. Eu não tinha dinheiro suficiente para poder comprar, mas agora eu tô juntando. Se Deus quiser, eu vou ter um dia. Uma vez eu vi, pantufinha bem fofinha. Aí, porque eu não tenho muita coisa. Porque aqui a gente mora num lugar limpo. Porque depois quando eu passei, parou minha vontade. A gente também tem que observar se a gente tá precisando muito daquilo, porque tinha vezes que eu recebia brinquedos que eu queria, mas aí depois eu acabava que quase nem brincava com eles. Fica, sei lá, com um monte de propaganda, não dá nem pro cara falar direito. Eu fico com raiva disso que eu tô jogando um jogo. Aí quando eu tô prestes a vencer o jogo, vem a propaganda. Você já teve algum problema de vazamento de informações suas na internet? Sim, com a minha prima. E no dia do meu aniversário, ela postou uma foto minha quando eu era pequena, horrível. Tentaram hackear o Instagram da minha irmã e acabaram apagando algumas fotos. Nunca, porque também eu escolho os meus seguidores, né? A minha conta é privada. E se não fosse também, eu podia bloquear a pessoa, simplesmente apagar o comentário ou alguma coisa do tipo. Não, isso não aconteceu comigo. Por que fazer isso, né? É uma informação pessoal da pessoa, que a pessoa não quer que diga, então. E fazerem memes ruins meus, eu só denuncio daí. Já tive medo de vazarem alguma coisa minha na internet. O problema era que eles pegarem alguma coisa que eu não queria, alguma coisa da minha privacidade.
Se for o problema do hacker, essas coisas, eu costumo chamar meus pais, porque eles já saberão, assim, no nível do que aquilo faz e no nível que eles devem fazer. Não, porque eu sou muito segura, né? Pra que eu vou vazar, então? Porque eu sou uma criança, não entendo nada. São respostas muito espontâneas mesmo, né? É um negócio, é um exercício, pelo menos assim, além da parte séria, também tem a diversão, né? De ter feito a entrevista com essa garotada toda, assim, deve ter sido muito divertido. Vendo o vídeo, Raquel, até para encerrar, porque meu tempo já foi para o espaço. É um exemplo, eu estou aqui pensando assim, ao ver o vídeo, até ao acessar a plataforma, conhecer um pouco do trabalho de vocês, é de que está na hora da gente entender que a internet já veio, já chegou, já se estabeleceu e que agora é muito mais vantajoso para mim, para vocês, para quem está nos acompanhando, investir energia em fazer esse comportamento, esse uso ser de qualidade, do que ficar resistindo a modelos, a situações exclusivamente offline que realmente não vai mais existir. A internet está aí para que o ensino seja híbrido, para que o trabalho seja de home office, para que você vá no banco pelo aplicativo, não precisa estar presencialmente. Então, esse movimento todo é de entender que nós temos que olhar para frente e investir energia em fazer com que esse comportamento na internet seja benéfico, seja positivo e que nos traga resultado ao invés de olhar para trás e achar que o passado é o melhor? E cobrar, né, de todos esses atores que constroem esse lugar, né, para todos nós, né? E aí, quando eu digo cobrar, também cobrar políticas públicas para que a gente tenha, né, um ambiente confiável e seguro, principalmente para as crianças. Então, é que todo mundo seja responsável, né? As plataformas de tecnologia, as empresas, as famílias, as escolas, né? Todo mundo entendendo que a gente precisa unir esforços para que cada vez mais a gente construa um ambiente seguro para todo mundo, principalmente para as crianças. Muito bom, viu, Raquel? Parabéns pelo trabalho. Sempre pode contar com a gente aí na divulgação, no apoio. Sempre que tiver mais materiais destes, assim, a gente gosta muito de repercutir aqui e de fazer pensar, né? Eu acho que o trabalho de vocês faz justamente isso, fazer pensar. Portal Lunetas. Então, sejam sempre bem-vindos. A gente se coloca à disposição e muito obrigado por compartilhar. O site, eu que agradeço. O site, para quem está nos acompanhando em imagens, está aí, www.lunetas.com.br. Eu que agradeço. E se alguém quiser saber um pouco mais, né, sobre o Lunetas e tem informações sobre cultura, educação, gestação, paternidade, maternidade, tem mais informações dentro do portal. E também os demais vídeos sobre esse assunto, né, sobre infância e tecnologia, estão hospedados dentro do nosso site. Foi um prazer estar com vocês hoje. Muito bom, muito bom. Lívia, eu me perdi no tempo, no prazo, e fui me empolgando aqui na fala da Raquel. Vou deixar o Alma em Cura para amanhã, combinado? Sim, combinado, sem problemas, Vinícius. A gente se vê amanhã. Raquel, obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. A gente conversou com a Lívia Bailão, né, apresentadora, nossa colega aqui, companheira de todas as tardes, e também a Raquel de Paula. Um assunto muito interessante, né, um olhar diferente aí para a relação crianças e o mundo digital. Vale a pena você buscar no próprio Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, no site do Lunetas. É um projeto interessante para que possa te orientar e te ajudar nesse processo de inserção dos filhos, das crianças dentro do mundo digital. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, nós vamos para o intervalo e, na sequência, a gente volta com mais Tom Maior aqui no seu rádio, na sua TV e no seu smartphone.